Louvado seja Deus, que bom. A Cristo toda honra, glória e louvor, hoje, sempre, eternamente. Podemos nos ajoelhar para nós falarmos com o nosso Deus? Pai querido, nós estamos felizes, Senhor. Hoje é sábado. Nós estamos na Tua casa e Te louvamos, Senhor, por tudo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai de amor. O Senhor tem falado ao nosso coração nesta manhã, tem operado milagres, tem nos ensinado. O Senhor está nos salvando, Te louvamos, Senhor. Aceita, Pai, nosso louvor e adoração. Aceita, Pai, o louvor e a adoração que rendemos a Ti através dos nossos dízimos e ofertas. Essa é só uma fração, Senhor, daquilo que o Senhor é para nós. E nós devolvemos a Ti, conforme o Senhor pediu, em gratidão. Aceita, Pai, nossa gratidão. Pai, desde hoje, no início da manhã, às 9h30, quando começamos aqui a louvar o Teu nome, nós pedimos a Ti que o Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui presente conosco, mas queremos pedir que o Senhor nós queremos sentir Tua presença, Pai. E já temos sentido, Senhor, e Te louvamos por isso. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando aqueles que estão enlutados, os que estão doentes, os nossos amigos e irmãos que precisam da Tua bênção ali, as famílias que precisam de consolo. Te agradecemos pela vida do Jackson. O Senhor tem na sua vontade que ele continue conosco, com sua esposa Poliana. Estamos felizes porque ele saiu da UTI, já vai logo ganhar alta. É um milagre da graça. O Senhor sabe todas as coisas, está obrando para a salvação dele, da Poliana. Te agradecemos por isso. Continue abençoando nossa irmã Maria Aparecida, abençoando nosso irmão Zonato também, que precisa de Ti, muito de Ti. E agora, Pai, ao terminar essa oração, temos um pedido mais só. Usa, Senhor Deus, esse instrumento que o Senhor escolheu, perdoando os meus pecados, Pai, para que a Tua palavra chegue a todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quem está feliz hoje, diz amém. Eu estou feliz. Eu estava aqui na lição da escola sabatina e o doutor André compartilhando aqui conosco a lição para a nossa igreja virtual. É você que está conectado aí conosco, já desde a escola sabatina, antes, ali com os louvores, ele dizendo assim: o cristão, ele deve ser alguém feliz. Porque mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós temos Jesus. Amém? E como Davi falou, mesmo que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não vou temer nada, porque Tu estás comigo, Tua vara e Teu cajado me consolam. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós estamos em uma série intitulada Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? E Deus tem se revelado tão lindamente a nós através da Sua palavra. E hoje, o tema de hoje é Nos Cemitérios do Mundo. Título da mensagem de hoje. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora, lá no Evangelho segundo Lucas. Pegue a sua Bíblia em mãos. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Ok? Abra a Bíblia, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. E aí, aquele combinado que você já tem comigo. Lembra ali quais são os 2 pontos? Deixar a Bíblia aberta e orar. Interceder, para que Deus fale a nós. Amém? Posso contar com você? Com suas orações? Que Deus faz toda a obra, a gente não é nada.
Ore, ore, porque a mensagem de hoje, ela falou o meu coração. Eu vibrei algumas vezes quando estava estudando. E eu sou apaixonado por esse nosso Deus querido. Lucas capítulo 7. E nós vamos ler ali a partir do versículo 11. Estamos juntos? Posso ler? Você acompanha aí comigo? Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade, como é que ela se chamava? Naim. Que gostoso ouvir você participando. E iam com ele os seus discípulos e o que mais, igreja? Uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Uau! E grande multidão da cidade ia com ela. Pausa. Olha para mim. Em dia subsequente. O que foi que aconteceu no dia anterior? No dia anterior, Jesus estava em Cafarnaum. Naim para Cafarnaum dá mais ou menos um dia de viagem, 50 quilômetros mais ou menos, ali de uma boa caminhada, imaginem nos tempos de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, ali que ao redor ficava o monte das bem-aventuranças, onde Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ali ao lado e ao redor do lago, do mar da Galileia, do outro lado era Genezaré, enfim, essa é a região para você se situar um pouco. Jesus, no dia anterior, havia curado o servo do centurião. E é tão lindo o que acontece na história anterior, no capítulo 7, porque aquele centurião, ele sequer queria estar, para ele não precisava sequer que Jesus fosse à casa dele. Ele mandou um servo, e Jesus foi indo à casa dele, e quando ele ficou sabendo que Jesus estava indo, ele saiu de casa e foi até Jesus e disse assim: por favor, não venha à minha casa, não é necessário, eu sou sujeito a ordens, também como o Senhor. Se eu digo ao meu servo vai, ele vai, se eu digo a ele vem, ele vem, se eu falar faça isso, ele vai fazer, e eu sei que o Senhor, se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E Jesus concluiu então dizendo: olha, Jesus falou: eu jamais vi, nem sequer em Israel, versículo 9 do capítulo 7, alguém com uma fé como esta. E o servo foi curado. Você vai ver um contraste que acontece entre essa história do centurião e a próxima. Na verdade, não um contraste, mas aquilo que Deus está querendo nos ensinar é algo simplesmente maravilhoso. Em dia subsequente, imaginem que no dia seguinte Jesus saiu então de Cafarnaum e foi para Naim, ok? E foi um dia de caminhada. Se Jesus saiu de manhã bem cedinho, finalzinho da tarde, ele estava chegando à cidade de Naim, e com ele uma grande multidão. Só que a Bíblia diz também que saía de Naim uma grande multidão. Naim, eu fui pesquisar, qual é o significado de Naim? Naim era uma cidade pequena, não muito expressiva. Hoje nós temos ainda ao pé do Monte Tabor. Qual é o Monte Tabor? O Monte Tabor é aquele monte onde Jesus subiu e houve a transfiguração. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai até a cidade de Nazaré, e lá em Nazaré, eles vão levar para vocês, os guias turísticos ali vão levar você naquele penhasco onde acredita-se que queriam lançar Jesus. Lembram dessa história de Jesus? Que queriam lançar ele. Quando a gente sobe nesse lugar, nós vemos assim diante de nós, tem o penhasco ali, onde eles queriam lançar Jesus, e diante de nós está o vale de Jezreel. Esse vale fica de Nazaré e se estende até o Monte Carmelo adiante, a leste. Se você olhar para o lado,
você vê um vale enorme se estendendo assim por quilômetros e quilômetros. Você olha para o seu lado esquerdo, você também tem o vale, o Monte Tabor. É linda a vista. Ao pé do Monte Tabor ficava essa cidade de Naim, pequena cidade de Naim. Ela tinha muros, tinha um portal, era uma cidade que já tinha algum tamanho, embora não fosse tão expressiva, porque haviam muros na cidade, o portal na cidade. E interessante que o nome Naim, o significado é prazerosa, agradável. Alguns chamam de aldeia da consolação. Guardem essa informação, aldeia da consolação. Isso significa mais ou menos que prazerosa, agradável, aldeia da consolação. Quem estava em Naim vivia uma vida prazerosa, uma vida agradável, e tinha ali o quê? Consolo. Era um lugar, uma aldeia da consolação. Imaginem que Jesus está chegando na cidade com uma multidão com ele, certo? Com essa multidão com Jesus, nesta multidão você tem o doador da vida. Só que saindo de Naim está saindo uma outra multidão, enfrentando a realidade da morte. De um lado, o doador da vida, do outro, uma multidão enfrentando a realidade da morte. E eles estavam indo a sepultar o filho único de uma viúva. Pensem comigo o seguinte. Eu queria que você agora pensasse na seguinte questão. Qual é a sua reação quando você vai a um funeral? Qual é a sua reação? Alguns ficam tristes, abatidos, outros ficam até revoltados, alguns não querem participar de funerais, enfim. Realmente, outros são indiferentes. As pessoas, elas têm diversas respostas quando vão a algum funeral. Imagine o seguinte. Uma certeza que nós temos, todos nós temos, é que nós vamos morrer. A gente não quer morrer. Mas antes de nós morrermos, certamente, o que é mais natural, o que é natural, é nós sepultarmos nossos pais, não é verdade? Quantos aqui já tiveram a triste realidade de sepultar o pai ou a mãe? Levante a mão. Uau! Você sabe o que isso significa? Sepultar um pai ou uma mãe. Triste realidade. Agora, mais duro, talvez, sepultar o pai e a mãe, é sepultar um cônjuge que você ama. E eu ouço tantas histórias. Ano passado, uma irmã falou assim, pastor, 56 anos juntos. Ele era o meu amigo, meu companheiro, meu tudo. E hoje ele não está mais aqui. Sepultar o cônjuge. Agora, pior do que sepultar os pais ou um cônjuge, certamente é sepultar um filho. Esta semana, eu vou dizer para você assim, para mim ir num funeral, apesar de ser pastor, de a gente estar sempre lidando com essa triste realidade, é muito duro. E eu fico bastante abatido. Recebi uma ligação de um irmão nosso, irmão aqui da igreja, e ele disse assim, pastor, o irmão do Charles, nosso irmão da igreja, ele faleceu. Pastor, ajuda? Eu disse, lógico. Na hora eu liguei para o Charles, conversamos, e eu tive que fui fazer o sepultamento do Gustavo, do irmão do Charles. 34 anos. Uma filha de 5 anos. Depressão profunda. Quinta-feira foi o último contato que ele tinha feito com a família. Ele se barbeou, cortou o cabelo, entrou em contato com
com a ex-esposa, com os pais, com a filhinha. E eles o encontraram morto em casa na segunda-feira. Muito triste. A filha não pôde se despedir do pai 5 aninhos. Quando a gente se depara com uma situação de perda da vida e eu vejo aquela mãe ali, tendo que sepultar o filho, o pai tendo que sepultar o seu filho, em tais circunstâncias, é algo que não tem como explicar. Já mencionei aqui para vocês outra vez que a primeira experiência que eu tive de realizar uma cerimônia fúnebre, um culto fúnebre, foi de um primo meu, que era como um irmão para mim. E 31 anos, morreu num acidente, tragédia. E eu vi meu tio, e o tio Haroldo ali, e a tia Wanda, desesperados, sem uma esperança. Meu Deus. Eu diria assim, essa irmã nossa, né? Dos dias de Jesus. Ela perdeu o esposo, que era o seu sustentáculo. E agora perdeu o seu filho. E era um jovem. E não tinha mais ninguém por ela. Completamente desesperada. E a gente não tem noção hoje do que era ser uma viúva nos dias de Jesus. Se tornar viúva nos dias de Jesus, sem ter um filho para te ajudar, para te sustentar, era depender literalmente de esmolas. Você consegue imaginar o que é isso, não? É ficar completamente desamparado. E assim estava aquela mulher. Se sentia completamente desamparada. Perdeu o esposo, perdeu o filho. E agora, o que vai acontecer comigo, com a minha vida? Saindo, chorando, completamente desamparada, desesperada. Só que você conhece a história, ela não conhecia a história. A gente lê esse relato bíblico e a gente sabe o que aconteceu depois. Você conhece esse relato. Você sabe que Jesus vai ressuscitar o rapaz. Uma história tão conhecida, desde as crianças. Só que ela não sabia o que ia acontecer. Ela está saindo da sua cidade, indo sepultar o filho, pensando na sua vida completamente desgraçada, arruinada, perdida, sem enxergar um passo adiante de si, com certeza de alguma coisa, de qualquer coisa na sua vida. Mas diante dela estava o Salvador. E Jesus ia operar um grande milagre na vida dela e ela não sabia. Pensa comigo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quem é você que está me assistindo, nos assistindo agora. Eu não sei teus desesperos, tuas perdas, teu sofrimento. Nós estamos passando por um tempo de pandemia, muitos perderam pais, irmãos, filhos, cônjuge. Só que você está diante de Jesus. E Jesus tem um grande milagre para operar na sua vida. Está diante de você. E você talvez não esteja enxergando e não sabe. Mas Ele é o teu Deus. Amém? Você acredita nisso? Diga amém, eu creio. Amém, amém. A história dessa mulher, dessa viúva que perdeu seu filho diz muito a nós. Sabe o que diz a palavra do Senhor no versículo 13 aí de Lucas capítulo 7? Diz assim: vendo-a o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Vendo o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Queridos, Jesus, Ele é simplesmente fantástico, extraordinário, e não tem como a gente não ver Jesus dessa forma.
Queridos, pensem o seguinte: o que a Bíblia está revelando para nós, que Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim, e eu tenho certeza que Jesus sabia com o que ele iria se deparar, a hora, o momento e com quem. Sabia ou não sabia? Sabia. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra do Senhor, não existe nos passos de Jesus nem adiantamento e nem tardança. Ponto final. Eu sou pastor. Normalmente vem para mim e diz assim: ei pastor, correndo muito, correndo muito, correndo muito. Eu fico pensando assim: se eu estou correndo eu não devia, porque eu devia estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça no seu tempo, porque o diabo coloca coisas para a gente diante de nós, e isso, aquilo, outro, para que a gente não faça a obra de Deus. É ou não é assim? Eu acho que o cristão não devia estar correndo, ele devia estar seguindo a agenda de Deus, especialmente um ministro do Evangelho, concordam ou não? Para Jesus não tinha adiantamento nem tardança, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ia, e o espírito de profecia diz que Deus determinava os seus passos, e a vontade do Pai era revelada no Filho. Eu digo: Senhor, que isso aconteça na minha vida, amém? Que aconteça na minha vida. Ele tinha uma entrega da sua vida tão, de tal forma nas mãos do Pai, que os seus passos, sua vida, era tão somente o cumprir a vontade do Pai. Você nunca vai ver Jesus apressado ou desesperado. É ou não é verdade? Nunca. Agora a gente vive apressado e desesperado muitas vezes. Por quê? Porque falta-nos entregarmos nossa vida completamente nas mãos de Deus. Se for assim, a gente não vai ter medo de nada, desespero de nada. Deus vai completar a sua vontade em nós, amém? Peça isso a Deus, eu tenho pedido. Peça isso a Deus. Lembra quando a gente falou como é que você se sente no funeral, como é que eu me sinto? Eu fico abatido, eu fico muito abatido. E Jesus, diz a Bíblia, nós acabamos de ler, que ele sentiu compaixão por ela. Ele se compadeceu. Se a gente fosse traduzir palavra por palavra assim, diz que o coração de Jesus alcançou o coração dela. Amém? Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Jesus alcançou o teu coração também. Ele sabe o que você sente nesse momento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabia o que ia no coração daquela mãe. Esse é Jesus. Você crê nesse Jesus? Acredite nisso que eu estou falando para você. Não é por mim, é por você, é por Cristo. Ele conhece o íntimo do teu coração mais do que ninguém. Ele se compadeceu dela. Ele se compadece de você. E eu diria mais. Sabe quando a gente pensa em Deus, nos atributos de Deus, a gente vê que nosso Deus é um Deus onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E eu criei uma outra palavra aqui, não existe no dicionário. Não sei se eu estou certo na minha criação da minha palavra, mas eu acho que Ele é oniempático também. Não sei se eu estou certo. Pode ser, não? Ele consegue sentir tudo o que a gente sente. É ou não é verdade? Tudo, absolutamente tudo. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou angustiado, se eu estou abatido, se eu estou depressivo, tudo, Ele conhece todo o meu coração. E tem um versículo da Bíblia que é um dos mais lindos para mim, que está lá em Isaías capítulo 63, versículo 9. Eu vou ler aqui para você. Se você quiser tomar nota aí, Isaías 63, versículo 9, a palavra do Senhor diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Sabe, quando Jesus se deparou com aquela mãe que havia perdido o esposo e agora o seu único filho, Jesus viu a dor dela, Jesus viu a angústia dela, o sofrimento, sua tristeza, seu desespero. Em toda a dor dela, em toda a angústia dela, em todo o desespero, em todo o sofrimento, Jesus se compadeceu dela. Ele sentiu tudo o que ela estava sentindo. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, diga amém.
Você não está só nas tuas lutas, nos teus pensamentos, nos teus sofrimentos, nas tuas alegrias. Ele está contigo. Eu encontrei 2 textos muito lindos do Espírito de Profecia que falam o seguinte. O primeiro deles, vou pedir para o Willer colocar ali na tela. O primeiro texto do Espírito de Profecia, no livro Lar Adventista, diz assim: vosso compassivo Redentor está vigiando sobre vós com amor e simpatia, pronto para ouvir vossas orações e dar-vos a assistência de que necessitais. Ele conhece o fardo de todo o coração de mãe, sendo-lhes o melhor amigo em toda a emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe fiel e temente a Deus. Amém? Olha que mensagem para uma mãe que está desesperada porque vê o filho se perdendo ou perdido. O Pai do céu está contigo. Vejam esse outro texto, desejado de todas as nações. Diz assim: Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatiza com toda mãe em seus labores, em suas lutas. Aquele que empreendeu uma longa viagem para aliviar o coração ansioso, o coração de uma cananeia, fará outro tanto pelas mães de hoje em dia. Aquele que envolveu a viúva de Naim, seu unigênito, que deu de volta a ela o seu unigênito, e que em agonia na cruz se lembrou de sua própria mãe, comove-se ainda hoje pela dor materna. Em todo pesar e em toda necessidade dará conforto e auxílio. Amém? Quem é esse Deus? Esse é o seu Deus, mãe. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. O que diz ali o versículo 13 de Lucas 7, que nós lemos: Jesus se compadeceu dela, Ele sente tudo o que ela sentiu, Ele sente tudo o que você sente. Mas Jesus diz para ela: não chores. Não chores. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que eu li essa palavra, essas 2 palavras na Bíblia, eu fiquei pensando assim, na minha cabeça, né? Estou falando aqui abrindo para vocês. Eu penso assim, para falar isso, eu não teria coragem, jamais, e eu acho que você comigo, jamais teríamos coragem de chegar a um funeral, onde uma mãe está sepultando o seu único filho, e já sepultou o seu esposo, não sei quanto, muito ou pouco tempo, e abraçar ela e dizer: não chores. Eu não faria isso. Você concorda comigo, não? Não teria jeito de fazer isso, jamais. Olhando para esse relato e vendo Jesus dizer para ela: não chores, das duas uma. Ou ele é um insano, ou ele vai fazer alguma coisa que ninguém pode fazer. Você concorda comigo, não? Simples assim. Bom, a gente sabe que insano ele não é. Ou ele era o próprio Deus, ou ele era um desregulado mental ali, para falar essas palavras. Jesus diz: não chores. Não chores. Você acredita que essas palavras de Jesus podem servir para você e para mim hoje? Sim ou não? Pode ou não pode? Semana passada eu recebi uma mensagem depois do culto, dizendo assim: pastor, eu não entendia por que Deus responde à intercessão de alguns e não respondeu a minha intercessão, ou a nossa intercessão. Porque nós clamamos pela minha mãe,
nós oramos por ela, nós pedimos por ela. E eu sempre pensava, será que a gente pediu pouco, pastor? Será que a gente orou pouco? Porque a minha mãe, ela foi acometida da Covid-19, a gente orou, a gente intercedeu, mas ela descansou, ela morreu. E isso tem um buraco no meu coração e dos meus irmãos que não tem tamanho, a gente não consegue entender. Agora, por outro lado, a gente vê a igreja orando, intercedendo por outras pessoas que elas revivem do Covid. Um caso é esse do nosso irmão Jackson. Mais de 30 dias na UTI, o seu pulmão chegou a 10%. Os médicos disseram, caso como esse é impossível. Imaginem que durante o processo que ele foi internado, estava em coma ali, inconsciente e entubado, a esposa descobriu que estava grávida de um filho que estava esperando há tempo e não conseguiu engravidar, agora ela está grávida. E aí toda essa questão. E agora o Jackson, recebi uma foto dele ontem e já está conversando, já andou no hospital, os músculos já estão fortalecendo. E essa irmã diz assim, por que Deus responde a uns e outros não? Como é isso, pastor? Será que nos faltou fé e tudo mais? Só que Deus diz, não chores para ambos. Sim ou não? Deus diz, não chore para ambos. E o não chore de Deus para ambos, assim como foi para a viúva de Naim, assim como é para você e para mim, é porque Ele é Deus. E Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que Ele já fez. E essa irmã concluiu a mensagem dizendo assim, pastor, hoje eu entendi como não havia entendido, quando a gente estudou no tema da semana passada, nosso tema, assim, hoje eu entendi que Deus está trabalhando para salvar. Amém? E não importa, seja para descansar ou seja para reviver ainda nesse mundo, Deus está trabalhando para nos salvar, ponto final. Se Deus permitiu que a minha mãe descansasse é porque Ele tem uma obra para fazer em mim e nos meus irmãos para nos salvar, amém por isso? Deus fala para você hoje, filho, filha, não chores, mas Senhor, parece que o Senhor não está enxergando o que eu estou passando, eu estou desempregado, eu estou doente, eu perdi isso, eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos, meu casamento está arruinado, eu estou com uma dívida que não tenho mais o que fazer, não sei, e Deus olha para você assim, filho, filha, não chores. Sabe por que Deus fala isso? E aqui é algo que só por Deus mesmo. Você lembra Abraão? Abraão recebeu a bênção prometida. Antes de ter um filho ou depois de ter um filho? Responde para mim. Antes de ter um filho. Sabe o que isso significa? Quando Deus dá uma promessa para nós, Ele quer que a gente viva como se a gente já tivesse a promessa cumprida sem ela haver se cumprido ainda. Entendeu a ideia, não? Mais ou menos? Vou repetir. Quando Jesus disse para aquela mulher, não chores, Ele falou para ela antes de ressuscitar o seu filho, certo? Jesus queria que ela sentisse e vivesse como se não tivesse perdido o filho, ou como se Jesus tivesse para ressuscitar o seu filho, antes de fazê-lo. Entendeu a ideia, não? Quando Deus disse para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, eu vou te dar descendência, assim, 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 e eu vou te abençoar, vou te guardar, vou te proteger, em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra, etc, etc, etc. O que Jesus estava dizendo com isso? Espera que eu vou fazer a obra. Eu sou o teu Deus. E viva como se você já tivesse recebido a promessa. Entendeu a ideia ali? Sim ou não? Quanto demorou para Abraão receber a promessa?
Mais de 25 anos, 25 anos. E nesse interim, quanto que Abraão tropeçou ali e sofreu, sem precisar? Foi ou não foi? E no último momento Deus disse para ele o quê? Filho, agora eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar e sacrifica ele lá para mim. Como assim, Senhor? Depois de 25 anos que eu ganhei, Deus está olhando para ele dizendo assim: Abraão, eu sou o teu Deus. Você está vendo que Deus, Ele pede para a gente viver a bênção antes de receber ela? Você entendeu a ideia? E eu falo para aqueles que estão enlutados, eu falo em nome de Jesus, não chores. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ao ressoar a trombeta de Deus, e a trombeta soará, e os mortos em Cristo, o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos transformados. Nós já podemos viver essa alegria desta promessa, nesta esperança, porque Ele falou que assim vai acontecer, ponto final, amém? Falta só um pouquinho, Jesus já está voltando. Jesus, por fim, ele diz: não chore, sabe por quê? Porque Ele, como diz o livro do Apocalipse, há de enxugar de nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas todas já serão passadas. Quando Jesus diz não chores, é porque Ele tem razão de pedir tal coisa, mesmo diante de uma impossibilidade, porque Ele é o Deus do impossível. É uma promessa, e se você se apegar em todas as promessas de Deus, você já pode desfrutar da bênção sem mesmo antes ter recebido ela. Uau! Que mensagem é essa que Deus está nos dando hoje? Podemos ter conforto hoje, sabendo que a promessa ainda está para se cumprir. Versículo 14. Chegando-se Jesus, tocou o esquife e parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Número 1, tocar em um morto significaria ficar cerimonialmente impuro. Um sacerdote não podia tocar em um cadáver e um morto, a menos que fosse seus pais, sua esposa ou um filho. A irmã, só se ela não fosse casada. Jesus era ali o sumo sacerdote. Interessante que hoje a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, aí 1 ano e um pouco mais de 1 ano e meio, num contexto do não me toques. É ou não é verdade? Vai contaminar. E é o álcool em gel, e a máscara, isso, aquilo, outro. Não toca. Não toques. Jesus, no entanto, Ele toca tudo aquilo que é impuro, cerimonialmente impuro. Ele toca a mulher com fluxo de sangue, Ele toca o morto, Ele toca o leproso, mas Ele jamais é contaminado, no entanto, Ele comunica a vida. Quando Jesus toca o doente, Ele comunica a cura. Quando Jesus toca o morto, Ele comunica a vida. Quando Jesus toca aquele que está triste, Ele comunica a alegria. Quando Jesus toca o que está angustiado, Ele comunica a paz. Você veio aqui hoje para receber o toque de Jesus, amém? Se você está triste, angustiado, receba dele a cura, a paz, a alegria. Jesus comunica a nós o que Ele é e toma para si aquilo que nós somos. Repito, Jesus comunica a nós aquilo que Ele é e Ele toma para si aquilo que nós somos. Pelas suas pisaduras, diz Isaías, nós somos sarados. Nós recebemos o que Ele é porque Ele tomou para si aquilo que nós somos. Eu fico pensando, quando Jesus tocou aquele garoto, como você acha que foi o toque de Jesus? Imaginem aquele jovem, a mãe à frente,
Homens carregando uma maca atrás, o jovem ali deitado, coberto por um pano, um tecido, enfim, como era comum. Diz que o esquife estava aberto, aquela maca possivelmente ali, um cesto aberto. E Jesus vê aquela multidão chorando, triste, e os pranteadores. E Jesus olha para aquela mãe e diz: mulher, não chores. Aí eu imagino Jesus descobrindo o rosto daquele jovem que estava envolto em panos. E pega ele pela cabeça, assim, por trás, por baixo da cabeça dele. Vê ali um corpo inerte, uma face pálida como a morte. E todos olhando ao redor e pensando: ele tocou num morto, ele vai se tornar impuro. Como pode isso? E ele diz: jovem, eu te mando, levanta. E ele abre os olhos. E aquele jovem teve o privilégio de ver a face do Deus Criador diante dele. Acredito que é a mesma cena que quando a gente estudou, estudos passados, quando ele, o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus, o Verbo de Deus, que por quem todas as coisas foram criadas, esculpiu Adão ali do barro e tocou nele e soprou nas suas narinas e disse: filho, levanta. Esse é um sinal de amor, de relacionamento, de proximidade que Jesus quer ter comigo e com você. Esse é o nosso Deus. Imagine aquele jovem agora abrindo os olhos e vendo ali a Jesus, o seu Deus. Jesus libertou ele da morte. Diz a Bíblia que Jesus restituiu ele à sua mãe. Imaginem tudo que ela havia perdido, agora ela tem de volta restituído. Pode ser que você não tenha nesta vida de volta restituído tudo aquilo que você perdeu ou venha perder, não importa. Mas ele diz para você: filho, não chores, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Eu vou te dar tudo mil eternamente mais. Amém? Esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Esse é o nosso Deus. Jesus toca com carinho, com amor, ressuscita aquele garoto, aquele jovem. E eu me lembro daquela passagem que está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, onde diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, é aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou aquele que está vivo. A morte é uma prisão, mas Jesus irá libertar-nos desta prisão, e todos os nossos entes queridos que jaz no Senhor serão libertos pela palavra do Senhor. Olha o que diz esse texto: desejado de todas as nações. Satanás não pode reter os mortos em seu poder. Amém. Satanás não pode reter os mortos em seu poder. Quando o Filho de Deus lhes ordena que vivam, não pode manter em morte espiritual, não pode manter em morte espiritual uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Deus. Deus está dizendo a todos que se acham mortos em pecado: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Oh, queridos, a história desta viúva de Naim, desse jovem que morreu, e revela tantas e tantas verdades e tantas maravilhas de Deus para a nossa vida. E a grande cereja do bolo de Deus que Deus está colocando aqui para nós é o seguinte: você e eu de alguma forma representamos aquele jovem. Não porque estamos mortos fisicamente ou possamos morrer fisicamente, sim. Mesmo que isso aconteça, Ele, pela sua palavra de ordem, há de ressuscitar os mortos que morreram no Senhor. Mas hoje posso estar falando aqui a adultos e jovens que estão indo ser sepultados nos cemitérios deste mundo.
3 ressurreições na Bíblia, que Jesus ressuscitou 3. O primeiro que nós estudamos semana passada era uma menina morta dentro de casa, e nós vimos que aquela menina morta dentro de casa representa aqueles que estão mortos dentro da igreja. Esse jovem representa aqueles que já nem estão mais dentro da igreja, estão saindo da igreja para serem sepultados nos cemitérios deste mundo. Eu quero pedir para o Willer colocar um pequeno videozinho agora. Ele não tem uma boa qualidade, é alguns segundos somente. Pode pôr lá, Willer. Assista essa reportagem. De 19 anos em Santa Catarina. A família da vítima tenta entender o porquê de tanta violência. O crime bárbaro foi flagrado pela câmera de segurança de uma boate. As imagens mostram Rafael deixando o local. Um rapaz se aproxima e começa a agressão. Rafael acaba cercado por 4 garotos. É atingido pontapés e facadas. Ferido, ainda se levanta. Tenta caminhar, mas cai. Poucas horas depois, morre no hospital. Ele era um rapaz divertido. Amizade ele não tinha com quem ele não tivesse. Os sonhos que nós tivemos tiraram todos de mim. De mim, do meu esposo e da nossa família toda. Então não tem. Essa tragédia aconteceu 10 anos atrás. Eu era pastor em Balneário Camboriú. Por que eu falo para você e mostro para você essa reportagem? Rafael era um jovem adventista do 7º dia. Rafael Santana. Um jovem adventista do 7º dia. Ele foi numa balada de noite. Jovem que estava indo nos caminhos desse mundo para ser sepultado nos cemitérios deste mundo. Quando eu fui pastor em Balneário Camboriú, um dia eu fui visitar uma jovem na UTI chamada Mainessa. Eu pude visitá-la e não pude visitar seu esposo. Imagine um casalzinho, 24, 25 anos. Eles saíram de uma balada 5 horas da manhã, em Balneário Camboriú. Aí você olha para essa história e diz assim, isso nunca vai acontecer comigo. Mas Nessa também pensava nisso. Nunca vai acontecer. Isso é... Ela saiu com o seu esposo, casalzinho, jovem, como mencionei, 24, 25 anos. E um outro casal junto, com eles e amigos. Pois um carro entrou naquela rua e o indivíduo estava ali fora de si, atropelou eles. Mainessa foi para a UTI, o esposo também. Não me recordo o nome dele agora. E eu fui visitá-la na UTI, ela inconsciente. Não havia mais o que fazer, muito o que fazer, mais nada. No dia seguinte estava a Mainessa e eu estava lá sepultando ela. Pensa o desespero de uma mãe e de um pai. O marido dela se recuperou. Ele que estava num estado aparentemente pior do que o dela se recuperou. E voltou para a igreja. No ano seguinte, ele foi sepultado. Voltou a sair com os amigos. E saíram de uma festa os dois de noite de moto e o amigo que estava em alta velocidade se desgovernou e eles bateram num muro. Pá! Ele morreu na hora. Na hora. Eu quero falar hoje para os jovens dessa igreja, meus jovens queridos. Por que a gente pensa que não tem problema, que não dá nada? Eu vou dizer para vocês, vocês podem ficar bravos comigo e tudo mais, mas eu tenho que dizer para vocês, eu fico tão triste
Toda vez que eu sei que um de vocês saiu para uma balada, ou para beber, ou para uma festa, de noite, e passa a noite inteira, eu fico tão triste, e pensando, meu Deus, o que eu poderia fazer por esses jovens? Jovens que estão saindo da igreja e sendo sepultados nos cemitérios deste mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Se eu fico triste, imagina Jesus como fica triste vendo você se perder ali. Alguns estão ouvindo essa mensagem e está entrando num ouvido, saindo do outro, não estão nem aí. Outros estão aí em cima, mas nem ouvindo estão. Não estão nem aí. Eu fico pensando, meu Deus, salva a juventude da nossa igreja. Salva a juventude da nossa igreja. Jovens que vão a encontros como este aqui, que aconteceram recentemente em Curitiba. Festa de Halloween. E eu fico pensando, algumas vezes os pais estão carregando os filhos, estão à frente dos filhos. Pais que estão à frente dos filhos, acompanhando os filhos para serem sepultados nos cemitérios do mundo. Eu disse, meu Deus, irmãos, você é tudo para Deus. Jesus morreu por ti, para te salvar. Querido jovem, imagina, se você entrega teu coração completamente a Jesus, não haverá limites para a utilidade daquele que se entrega completamente a Jesus. Aqueles são chamados segundo o seu propósito, se entregam. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Jesus está voltando. Eu fico pensando, quando a igreja cristã começou, eram jovens, era Pedro, Tiago, é tudo garotada. Quando o movimento adventista começou, era uma menina de 17 anos, um outro jovenzinho que se casou com ela que tinha 21 anos, e outros ali, a maioria era todos jovens. Deus tem algo tão lindo, tão maravilhoso para fazer através de vocês e através de todos nós, e o apelo de Deus para nós hoje é para os jovens e para os pais. Pais, por favor, em nome de Jesus, não andem na frente dos seus jovens, dos seus filhos, para sepultá-los nos caminhos deste mundo, não. Não, por Cristo. Eu não estou falando de um pai que tem que ser fanático, dizer, não pode, olha, pastor, não. Eu estou falando... Eu uso as palavras do doutor André, aqui na lição da Escola Sabatina hoje de manhã. Ele disse assim, se o amor de Deus estiver de fato enraizado em nosso coração, nós seremos vistos por isso. Se os nossos filhos olharem para nós e verem que o nosso coração está enraizado no amor de Deus, nós poderemos influenciá-los para que se mantenham ao lado do Senhor, na igreja, na casa do Senhor, fazendo e cumprindo com a vontade de Deus. Mas quantos pais estão carregando os filhos? Eles, os próprios pais, adiante dos filhos, para os sepultá-los nos cemitérios deste mundo, acompanhando em lugares que Deus não aprova, assistindo coisas que Deus não se pode estar presente ao teu lado, nem do teu filho, ou da tua filha. Sabe quais foram as últimas palavras do relato? Diz que aquele que estava morto se sentou e passou a falar. Passou a falar. Eu não sei o que eu falaria se eu morresse de repente e ressuscitasse num caixão lá. Eu acho que eu diria assim, o que está acontecendo aqui? Mas uma coisa eu sei. E por isso está neste relato. O jovem ressuscitou e passou a falar. Sabe por quê? Porque ou você ressuscitará e olhará para o céu e dirá, esse é o meu Deus em quem eu aguardava, na sua salvação eu esperava. E vai ver ele vindo nas nuvens dos céus com todo poder e grande glória, e todos os anjos com ele.
Ou você vai ressuscitar depois do milênio e dizer: miserável, porque eu não atendi a voz do Senhor, porque eu não atendi quando o pastor falou, quando Deus falou para mim através da sua palavra, através do seu servo, através dos meus pais. Por quê? Duas coisas só, duas palavras só. Ou você decide hoje para atender e ressuscitar falando: esse é o meu Deus. Ou quando você ressuscitar, você vai dizer: miserável, já era, acabou. Jesus está aqui hoje. Ele diz para você: filho, eu sou o teu Deus, não chores. Filho, eu sou o teu Deus, eu tenho um milagre para fazer na tua vida e através de ti. Creia nisso em nome de Jesus. E esse Deus que está aqui hoje, se você se colocar diante dele, ele vai transformar a tua vida como pai, como mãe. Ele vai transformar a tua vida como jovem. E eu apelo, jovem, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ensina a ter um relacionamento íntimo contigo. Coloca o teu amor enraizado no meu coração. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente não para ser diferente, mas porque eu quero aprender a te amar. Eu quero te conhecer. Eu quero saber mais quem é esse Deus. Amém? Você vai ouvir uma música agora. E essa música fala desse Jesus que andou nesse mundo, operando milagres, ressuscitando mortos, dando vida. E ao ouvir essa mensagem que será apresentada nesse momento, eu faço um apelo a você: aceite esse Cristo e deixa esse Cristo que operou no passado operar hoje na tua vida e ressuscitar o teu coração que está morto em pecado. Ele vai te libertar. Amém. Deus, esse é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Vamos orar? Senhor, nossa palavra é de gratidão, Pai, por o Senhor estar abrindo os nossos olhos e nos chamando, Senhor Deus, ao arrependimento e recebermos o Teu toque e ouvirmos a Tua voz. Nossos ouvidos estão surdos, Senhor, à Tua palavra. Estamos paralíticos, Senhor, para andar em Tua direção. Estamos mortos espiritualmente, Senhor. Ó Pai, opera um milagre em nós. Assim como um dia Jesus foi lá para operar aquele milagre, venha a nós, Senhor, já que nós não conseguimos ir a Ti, talvez. Venha a nós, Senhor Deus, e nos salve hoje e agora. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.